Está chegando uma nova voz de fé e propósito. Prepare-se para ouvir histórias que inspiram e transformam. Está no ar o IDCast. Apresentação: Pastor Renato Cordeiro. Que alegria, amados, estarmos novamente com mais um episódio, o 6º episódio hoje do IDCast. Talvez você esteja nos vendo às 8 da noite, ou pela manhã, ou à tarde, não importa. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Agradecemos aqui na técnica de som nosso irmão Aládio e estamos muito felizes por estar com você novamente. Quero apresentar aqui a nossa caneca do IDCast. Veja que caneca bonita. Você pode enviar uma oferta para nós e nós vamos estar enviando para você uma caneca muito linda como essa. Então, aproveite o momento para você mandar o link do nosso podcast para amigos, porque hoje o tema é impactante: missões na Ásia. Deus abençoe. Food Truck do Cris, cachorro quente, x-salada simples, lanches artesanais, pão de alho, batatas fritas, milkshake e muito mais. Atendimento de quinta a domingo das 7 às 11h30 da noite. E na sexta e sábado, o atendimento até aos 50 minutos da madrugada. Taxa de entrega grátis até 3 quilômetros. Atendemos pelo iFood. Peça seu lanche. Rua Eunice Bettini Bartosek, número 901. Em frente ao material de construção Itiberê. Fone 996903-186. Você sabia que aprender é a chave para a inclusão e a comunicação verdadeira? No CEPOL, Centro de Ensino de Português e Libras, nós acreditamos no poder da linguagem para aproximar pessoas e transformar realidades. Oferecemos cursos in company, palestras e treinamentos voltados para a formação, capacitação de profissionais e instituições. Realizamos serviços de tradução e interpretação com excelência, promovendo acessibilidade e inclusão em todos os ambientes. Siga-nos no Instagram, @CEPOL Centro de Ensino, e descubra como o conhecimento pode conectar mundos. CEPOL, Centro de Ensino de Português e Libras. Comunicar é incluir. Incluir é transformar. Há histórias que nascem das lágrimas, mas florescem pela fé. Este livro revela que o fracasso não é o fim, é o ponto de partida para quem decide confiar em Deus. Neste livro, Jaqueline Cordeiro nos conduz por lembranças, feridas e recomeços. Uma jornada intensa, humana e profundamente espiritual, mostrando que até das dores mais profundas, Deus escreve vitórias eternas. A vitória sobre o fracasso, porque só Deus pode transformar derrotas em testemunhos. Que alegria, amados! Estamos aqui com o 6º episódio do IDCast. Histórias que inspiram, histórias que deixam legado. E hoje nós estamos em contato com o outro lado do mundo, praticamente, com o Camboja, onde temos a alegria de receber nesse podcast a nossa querida amiga, a missionária Eliana. Que bênção ter a nossa querida irmã Eliana conosco nesta ocasião, falando sobre missões. Como é que está você, Eliana? Tudo bem, minha irmã querida? Quero que você deixe aí a saudação. Pastor. Graça e paz, pastor Renato e todos os irmãos que estão nos ouvindo, não importando nenhum horário. Agora aqui no Camboja, hoje é dia 10 de dezembro, já praticamente 9 horas da noite, enquanto nós estamos aí numa diferença de 10 horas de diferença. É muito prazeroso estar nesse programa para poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas fora do território brasileiro. Missionária Eliana,
nós nos conhecemos em 2017. Eu e a minha esposa estávamos em Bangalore, lá na casa do pastor Edilson, com a sua esposa. E a gente teve o privilégio de conhecer você quando você estava atuando na Índia. E eu me lembro daquela ocasião, até esses dias acho que eu mandei para você o vídeo. Se eu não mandei, eu sei que eu mandei para alguém, quando você estava presenteando, abençoando um pastor indiano com um gerador. Nós sabemos que na Índia há muitos lugares onde tem a dificuldade da energia elétrica. E você lembra dessa ocasião, quando nós tivemos o privilégio de conhecê-la lá em Bangalore? Lembra dessa ocasião? Sim, eu lembro perfeitamente. Inclusive, no ano de 2017 foi um ano muito importante para a minha vida, né? Foi um ano que eu conheci vocês. Nós participamos junto dessa entrega desse gerador para esse pastor que viajou de uma cidade até o local que nós estávamos, devido à dificuldade de se encontrar com preço acessível na região que ele morava. Então, nós adquirimos esse gerador, apoiando assim uma igreja que pediu a nossa ajuda na compra. E esse casal, ele se deslocou da região que ele estava até a cidade de Bangalore, aonde nós pudemos assim entregar para ele o gerador. E foi um momento muito importante, e assim foi os dias que nós nos conhecemos, né? Eu conheci você, sua família, e juntos nós pudemos servir também na Índia. Então, nós glorificamos a Deus. Mas também, no mesmo ano de 2017, alguns meses antes, foi exatamente o ano em que Deus me falou que me tiraria da Índia e me traria para o Camboja. Mas daqui a pouco nós vamos compartilhar um pouco sobre isso. Eu me lembro, Eliana, que nós tivemos o privilégio de conhecer a Vila dos Leprosos, que é um trabalho que você apoia até atualmente, e o prazer de conhecer o pastor Edilson Maslova, a doutora Nurada e outros amados irmãos. Esse trabalho nos impactou muito, a gente passou um dia com vocês ali. É interessante que nós sabemos que no Brasil, por exemplo, a hanseníase ela já foi extirpada, né? Ela não existe mais. Mas na Índia ainda há pessoas com lepra? Na Índia existem muitas pessoas com lepra, e é um fato que nos arremete para a realidade fora da nossa nação, o aspecto de que eles se movimentam e eles vão viver em comunidades afastadas dos grandes centros comerciais, das cidades. Se eles têm que se viajar de um lugar para outro, existem vagões de trem separados para eles. Uma vez por mês eles saem da comunidade que eles estão e vão mendigar em algumas ruas, né, em algumas cidades, mas eles são muito hostilizados. Mas a situação da lepra na Índia, dos leprosos, os portadores de hanseníases, assim conhecidos, ela se dá realmente por uma falta de cuidado, uma falta de incentivo do governo. Uma vez que uma pessoa ela descobre que está com hanseníase, ela é tida como maldita, como se os deuses estivessem castigando elas por algo que elas fizeram na geração passada ou na vida passada. Então, esse é um fato que ele bate no hinduísmo,
e não tem separação de casta. Tanto faz da casta alta, média ou baixa. Mas mesmo eles estando no mesmo vilarejo, eles não se ajudam devido ao sistema de casta. Mas Deus nos levou até a Índia, Deus nos permitiu trabalhar em vilarejos, aonde muitos deles ouviram de Jesus, aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida delas, e um aspecto que sempre nos acompanhou: a maioria das pessoas que aceitavam Jesus, após alguns dias, elas faleciam. Então, é como que se nós tínhamos a sensação de que Deus nos levou para que essas pessoas pudessem ouvir do Evangelho, elas pudessem passar por esse processo, finalizar as suas vidas e elas falecessem e fossem realmente aos braços do Pai. Tanto que, quando eles se convertiam, imediatamente os líderes das comunidades nos ligavam e nos pediam para que nós pudéssemos pagar um funeral, fazer o enterro dessas pessoas. Então, a lepra é algo que não tratável, ela começa a comer a pessoa viva. Os dedos começam a cair e depois começa a sair feridas, os dedos dos pés, e assim ela vai consumindo o corpo da pessoa, simplesmente porque não houve um tratamento, não houve uma erradicação, mas não houve exatamente por essa questão, né? Hinduísta de casta. A Índia é o país de maior número de portadores de hanseníases do mundo. E, infelizmente, o governo indiano ele quer esconder essas estatísticas, mas quando nós estamos lá, nós percebemos existem centenas de vilarejos, comunidades de pessoas que vivem isoladas, não têm amor de sua família, mas Jesus tem enviado pessoas para trabalhar com elas. É maravilhoso ouvir esse relato. E também, Eliana, eu me lembro que era feito um trabalho completo, né? Eu me lembro de remédio. A gente também, eu acabei esquecendo a doutora Márcia, que era dentista. Aquela outra moça que trabalhava como enfermeira, que a Liceia, minha esposa, inclusive, a ajudou nesse momento. E aí eram feitos curativos, medicamentos eram fornecidos, devidamente prescritos por uma doutora. E como é que foi essa experiência de Deus te levar para a Índia? Como é que aconteceu? Você é de que estado do Brasil? Como é que foi o seu começo até conhecer a Cristo e ser despertada para missões? Eu conheci e eu soube quem é Jesus Cristo de verdade. Eu venho de uma família católica, né? Mas eu tive uma experiência única com Jesus no dia 18 de março de 1998. Infelizmente, eu era uma pessoa que comecei a beber quando eu estava na faixa de 19, 20 anos, e bebia só nos finais de semana, mas era o suficiente que eu creio que Deus, se Ele não intervisse na minha vida, talvez hoje eu não estaria aqui hoje falando para vocês, contando das minhas experiências, porque eu passei por um semi-coma alcoólico, aonde a minha família não soube, mas eu lembro que quando eu passei por essa situação, eu falei para Deus: se o Senhor existe
e eu sei que o Senhor existe. Se eu não morrer, eu prometo que eu paro de beber. Eu era uma pessoa que eu estava dando aula de catecismo na Igreja Católica, mas também levava essa vida. E depois desse dia, quando eu acordei, eu percebi que Deus tinha preservado a minha vida. Eu lutei com todas as forças para não voltar a beber. E quando eu estava num ponto crucial de que eu não estava aguentando e eu estava realmente resistindo para não beber mais, foi aonde Jesus, ele entrou na minha vida através de uma leitura da palavra. A história ela é um pouco longa, então eu vou só cortar por algumas partes. E eu me converti lendo uma passagem de Lucas capítulo 7. Nunca tinha pego a Bíblia, li e entendi. Fiquei muito assustada porque não sabia de onde que vinha aquelas revelações. Hoje eu sei o que é. E incentivada por uma mulher que disse que era para eu começar a ler a Bíblia a partir de um livro. Eu comecei a ler o livro de Atos. E no mesmo dia que eu estava lendo o livro de Atos, eu fui capaz de chegar a Atos capítulo 8, a passagem de Felipe e Eunuco, e aonde foi nessa passagem que eu realmente, Jesus se revelou na minha vida. O eunuco, quando ele voltava de Jerusalém, ele queria entender, mas ele não tinha quem explicasse. Felipe se aproximou e ele perguntou do que se tratava aquela passagem que ele estava lendo. E houve uma explicação e Deus falou comigo: enquanto você vai lá na igreja explicar sobre mim, você não sabe quem eu sou. Mas no dia de hoje, eu vou revelar quem eu sou na tua vida. E naquele dia eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Eu aceitei Jesus, entendi sobre batismo. 10 dias depois eu me batizei. E eu estou até hoje servindo o Senhor para a honra e glória do nome de Jesus. Glória a Deus por isso. E Isso aí, aí o processo da sua chamada missionária. Aí isso me conduziu desde o princípio, quando eu me converti, eu tive uma chama no meu coração de falar sobre Jesus, porque antes eu não tinha paz. Então eu gostaria que as pessoas tivessem a mesma paz que eu havia encontrado em Jesus. E isso me incentivou a pregar sobre Jesus, a falar na região que eu estava, a falar na cidade, depois sair para algumas regiões. E é isso que eu quero chamar a atenção para você, quando você fala que você tem um chamado missionário transcultural, você primeiro tem que dar frutos aonde você está. Então, eu trabalhei na igreja, atuei na igreja, depois eu fui consagrada missionária, e fui enviada para uma região onde depois eu fui consagrada pastora, e em 2016, Deus se revelou para mim, quando eu já estava pastoreando uma igreja, fazia 3 anos, e uma igreja que estava com 120 pessoas, sustentável, e Deus falou comigo: eu vou te tirar daqui e vou fazer você cruzar oceanos e vou te levar para uma outra nação. E eu agarrei essa palavra e o Senhor falou para mim que seria a Índia, porque foi a primeira vez que eu ouvi o nome de uma cidade indiana, do Espírito Santo veio o nome da cidade que eu nunca havia ouvido. E Deus falou para mim: eu vou te mandar para essa nação. E aí começou um novo processo, eu comecei a respirar sobre a Índia, comecei a falar sobre a Índia, e
4 anos depois, em 2010, exatamente dia 5 de agosto de 2010, eu saí do Brasil, cheguei à Índia sem falar inglês, fui aprender inglês na escola do pastor Edilson, na Índia, então meu inglês é 100% indiano, e que eu amo muito. E na Índia começou todo esse novo processo, né? Veio vida de leprosos, veio outras situações, e eu assim vivi quase 10 anos na Índia. Que maravilha. No meu coração arde, o meu coração arde por missões. Eu recebi esse legado do meu pai, que foi um pastor missionário, que abriu várias igrejas, e também eu levo comigo, trago comigo essa bênção que é o ID do Senhor, né? Tanto que nós, quando fomos escolher um nome para o nosso podcast, baseado em missões, a gente escolheu IDcast. E ali em Atos 1:8 diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E uma coisa que a gente tem enfrentado algumas dificuldades muitas vezes, irmã Eliana, é que tem pessoas que acreditam que o evangelho deve ser pregado na sua nação. Então, há muitos brasileiros, vamos falar da nossa cultura brasileira, muitos pastores, inclusive, que acreditam que basta nós anunciarmos o evangelho em nossa nação. E uma vez, quando um pastor me disse isso, da mesma denominação minha, da Igreja Batista, eu disse para ele assim, então, se os americanos não tivessem pensado diferente do Senhor, de você, e passado o oceano e vindo ao Brasil pregar o evangelho, nós estaríamos entregues ao inimigo. E a gente, de fato, enfrenta, temos as dificuldades que o próprio diabo nos impõe, temos as dificuldades da vida, mas às vezes as dificuldades também com esses próprios obreiros, pessoas que ainda pensam assim, Eliana. Você já ouviu sobre isso? Já passou alguma situação parecida como essa que eu passei? Por que vai lá para a Índia? Por que vai lá tão longe? Por que aqui na cidade vizinha precisa... Mas a Bíblia diz, ali em Atos 1:8, no mesmo tempo, simultaneamente, pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E há um congresso que foi feito há muitos anos atrás, que a evangelização mundial é uma tarefa inacabada, que ainda precisa ser feita. O que você acha sobre isso? Existe uma divergência, né, sobre essas questões, mas eu vou falar como eu tenho agido e como eu tenho pensado diante de tudo isso. Primeiro, é bem simples e é uma questão de lógica. Nós somos frutos de uma obra missionária. Se alguém não tivesse ouvido a voz de Deus aonde eles estavam, não tivessem se movido ao Brasil, nós não teríamos ouvido de Cristo. Então, nós somos frutos de uma obra missionária. Então, hoje, o que Deus está fazendo Deus, ele está hoje é hora do Brasil retribuir isso. Então, hoje, as pessoas que ouvem de Jesus e elas recebem esse chamado, aí vai um segredo para você. Você é o maior retentor do seu chamado. O chamado é seu. Se o chamado é seu
e você ouviu isso de Deus, você não deve abrir mão do seu chamado. Porque se você tem esse chamado, você tem a convicção de que foi Deus que falou com você, se agarre a isso. Porque muitas palavras contrárias virão. Eu tive muitas palavras contrárias, mas eu agarrei isso. Deus me falou que vai me levar para cruzar os oceanos e vai me levar para a Índia. Minha igreja não tinha condição nenhuma de me ajudar. Mas o propósito é meu, o chamado é meu. Até que o momento Deus falou para mim, você quer ir para a Índia? Deus me chamou em 2016. Em 2018, Deus questionou, você quer realmente ir para a Índia? E eu falei para ele, Deus, eu quero ir para a Índia, mas como eu vou chegar à Índia? Se a minha igreja não pode me apoiar financeiramente, eu não fiz nenhum curso de missões, não fiz curso de formação teológica missionária, a não ser ter servido na igreja e feito o curso teológico interno da igreja. Já era pastora, e Deus falou comigo, se você quer ir à Índia, eu vou te dar um emprego, você vai trabalhar, você vai juntar o seu dinheiro, você vai comprar sua passagem e você vai para a Índia. Eu deixei de pastorear, procurei um emprego, Deus me deu um emprego. Em 2018, eu trabalhei 2 anos, juntei todos os recursos e com esses recursos eu saí do Brasil para a Índia. Você é o retentor do seu chamado. Amém. Não importa se as pessoas falem, precisa pregar o evangelho aqui. Vai aí uma estatística para você. O Brasil é um país evangelizado. E existem nações onde a maior parte da população cristã é menos de 2%. Esses lugares precisam de apoio de outras pessoas, de outras nações, para fortalecer a igreja local, porque o número de cristãos não é suficiente para ganhar os países deles. E é por isso que Deus está levantando missionários brasileiros. Não importa se as pessoas falem, no Brasil tem que ser feito. No Brasil tem cristão suficiente para fazer e continuar ganhando a nossa nação. E se não fosse dessa forma, Deus não precisaria tirar de lá para trazer para outra nação. E assim eu comecei minha caminhada. Trabalhei 2 anos, juntei todos os recursos, fui para a Índia. Depois de 6 meses não tinha como me sustentar na Índia. E Deus, eu queria voltar para o Brasil e Deus falou para mim, você fez a tua parte lá no Brasil, de agora em diante, você creia que eu vou te sustentar. E isso aconteceu em 2011. Hoje é dia 10 de dezembro de 2025. Fazem 14 anos que Deus falou para mim, se você crer, eu vou te sustentar. E Deus abriu as portas. Você é o maior retentor do teu chamado. O chamado, ele é teu. Então, é você que tem que lutar por ele. Glória a Deus por isso. Eliana, desse tempo da Índia, que você esteve na Índia, quais foram os maiores desafios que você encontrou e se você lembrar de algumas experiências, 1 ou 2 experiências que você teve que foram marcantes, que te impactaram. Eu vivi na Índia por 2 anos, 17, 18, e muitas coisas me impactaram. Eu gostaria que você nos relatasse, nesse sentido, essa palavra que você acabou de trazer, antes de você responder,
foi bem apropriada e eu creio que já foi uma palavra inspiradora para muitas pessoas que estão assistindo essa programação, esse podcast IDCast, e que são detentoras do seu chamado. O chamado é teu, é específico teu. E se você tem convicção desse teu chamado, assim como aconteceu com a Eliana, aconteceu comigo também, as coisas vão acontecer. E é uma bênção de Deus ouvir isso, porque o evangelho também é muito baseado na fé, né? E se você crer, se nós crermos, nós veremos a glória de Deus, inclusive na manutenção de um missionário, com os desafios que há de estar numa outra nação, num outro país. Mas nos fala um pouquinho sobre as tuas experiências na Índia. A Índia foi uma escola para mim, né? É uma escola bem difícil. É mais pesado que um vestibular ou uma faculdade, né? É só uma comparação assim, eu não tive a oportunidade de fazer uma faculdade, então eu sou uma pessoa que tem uma escolaridade até o 8º ano apenas. E sou feliz com isso, sou bem resolvida com isso também. E a Índia foi um teste, a Índia foi tudo de bom na minha vida. E eu sempre falo para as pessoas, não falem mal da Índia. Quem tem direito de falar mal da Índia é quem viveu lá. E nós não falamos mal da Índia. Né? A Índia foi uma escola para mim. E a Índia me trouxe uma experiência que eu vou falar para vocês, e que me acompanha até hoje. No Brasil, eu nunca trabalhei com criança. Tá? Então, quando eu estive na Índia, eu fui me encaixando. Eu trabalhava ali na Vila de Leprosos. Na Vila de Leprosos foi que tudo começou. Na Vila de Leprosos, cada um fazia um trabalho. E não tinha quem trabalhasse com as crianças. E Deus falou comigo, aquilo que você nunca quis, eu vou te dar. Você vai trabalhar com criança. Agora imagina, no Brasil, na minha língua, eu não trabalhei com criança. Com toda facilidade. E aí eu vou trabalhar numa nação onde eu não falo a língua local. Porque se você que não conhece a Índia, você vai num vilarejo, é uma língua. Você anda por outro vilarejo, é outra língua. Você vai para outro vilarejo, é outra língua. Você tem uma noção, na cidade de Bangalore, onde eu vivi, se falavam 9 línguas. Então, sem falar inglês direito. Mas eu agarrei aquilo, porque Deus falou comigo. Então, eu falei assim, Deus, se me sobrou aí as crianças aí, deixa aí. E eu comecei a trabalhar com as crianças na Vila de Leprosos. Das crianças da Vila de Leprosos, eu comecei a servir a igreja local que eu estava frequentando. E desse trabalhar, Deus levantou uma mulher indiana, que ela é uma das melhores pessoas que treina professores de escola bíblica na Índia. Eu a conheci na igreja que a gente frequentava, através de um curso que ela foi dar, e ela me treinou. E através desse treinamento, ele me segue até os dias de hoje, inclusive aqui no Camboja. Nunca mais eu vi o meu ministério sem o ministério infantil. Meu ministério se tornou um ministério infantil. Então, esse foi o maior presente, a maior experiência que Deus deu na minha vida. E é claro, eu vi pessoas se convertendo, eu vi muitos livramentos de Deus. Eu tive uma experiência de falar de Jesus sem falar o nome de Jesus nas vilas. Algo novo de Deus. E eu posso contar para vocês que numa vila eu fui falar
sobre Zaqueu, a experiência de Zaqueu. E no momento que eu fui contar a história, Deus falou para mim: olha, não fale do nome do meu filho. Eu estava tão empolgada contando a história de Zaqueu, e na hora que eu fui falar o nome de Jesus, Deus falou para mim assim: não fale o nome do meu filho, fale apenas um homem bom. E eu falei a história do homem bom que chegou numa cidade e que ele impactou tanto a vida de um outro homem, que o nome dele era Zaqueu, ao tal ponto que Zaqueu, ele quis aprender desse homem bom, e ele mudou a vida dele através do exemplo do homem bom. Mas o que me impactou nessa história foi que quando eu andava contando da história, o povo do vilarejo, a gente estava numa escola do governo com muros e tinha árvores. E quando eu comecei a contar e falar, quando eu fui falar da parte de Zaqueu, que estava numa árvore, quando eu olhei, os homens da vila, pessoas da vila, estavam sentadas na árvore. E quando elas estavam nas árvores ouvindo a história, e é aí que Deus falou, por isso que Deus falou para mim: não fale o nome do meu filho. Quando eu vi embaixo da árvore, no muro, tinha um sacerdote hindu que estava observando o que eu estava ensinando. E quando eu fui falar de Zaqueu, eu falei assim: esse homem Zaqueu, ele era baixinho, e ele fez que nem eles, ó, subiu numa árvore para ver o homem bom. E aquilo foi tão impactante que eu acho não, foi a minha maior experiência com Deus. Falar sobre o homem bom. E quando eu acabei a história, dei atividade para as crianças, eu não sabia. O diretor da escola estava na parte de trás, ele estava atrás de mim ouvindo a história. E ele pediu para que me chamasse depois, pediu para que alguém traduzisse, e ele falou chorando para mim: eu sei que esse homem bom tem um nome, e eu quero saber o nome desse homem bom. Amém. Porque eu quero esse homem bom. Nesse momento eu esqueci toda a perseguição, todo o risco de vida, tudo aquilo que poderia ocasionar no momento, porque é muito perigoso na Índia, principalmente quando você está em vilarejos isolados. Se há um ataque, não tem como ninguém segurar o ataque dos hindus. E eu esqueci completamente, e eu falei: esse homem bom realmente tem um nome. E esse homem bom se chama Jesus Cristo. Aleluia. Essa foi a minha maior experiência. Esse homem aceitou Jesus chorando compulsivamente, porque ele ouviu a história do homem bom, e o Espírito Santo revelou para ele da grandeza de Deus. Um diretor de escola num vilarejo indiano. Acho que vai por aí só, essa experiência já é suficiente, né? Deus tem a sua forma de agir. E o interessante, você falou sobre a questão do compromisso que a nação brasileira precisa ter com relação a hoje retornar ou ir a outros países do mundo. E quando eu estava na África do Sul, uma vez pregando numa igreja, que o pastor me pediu para falar sobre missões, e eu estava contando para eles que se, pelo menos naquela época, 2014, que o Brasil era o segundo país que mais enviava missionários ao mundo. E hoje o Brasil deve estar entre os 5 países que mais envia missionários ao mundo. E nós temos também a Coreia do Sul, que envia muitos missionários. Os americanos são os primeiros que mais enviam missionários. Então,
não há dúvida de que nós recebemos a mensagem do Evangelho através de missionários e agora devemos retribuir da mesma forma, indo às nações e pregando o Evangelho. E, Eliana, como é que foi aí a questão da língua, né? Porque a gente sabe que cada lugar da Índia tem uma língua diferente, mas entre as oficiais estão o Hindi, né? Que em inglês é Hindi, ou Hindi em português, e o inglês. Como é que foi aí o aprendizado do inglês, tendo em vista que quando nós estivemos ali em 2017 com você, na Vila dos Leprosos, a gente viu já a tua desenvoltura com as crianças, já falando inglês e como é que foi esse processo? Porque às vezes esse é um dos obstáculos, né, que as pessoas têm para ir pregar o Evangelho, a questão da língua. Como é que foi o aprendizado do inglês lá na escola? Como é que foi o teu desenvolvimento? Aproveitar esse dica já para quem, se algum candidato a missionário, alguém tem chamado, ou você pode passar essa informação para outros. Existem missionários que eles têm a oportunidade de ser enviado, sustentado por alguma igreja ou por uma organização, a irem aprender inglês num país onde oficialmente a nação fala essa língua, e esse é um custeio muito alto. Aprender inglês no Brasil você pode aprender, mas nada melhor do que a prática. O Brasil não é um país que fala inglês, então você vai ter, se você for uma pessoa muito dedicada, você vai aprender tranquilamente. Mas se você não praticar no dia a dia, você vai acabar desistindo. Então nós temos duas opções. Às vezes, eu aconselho as pessoas que têm chamado, às vezes tem muita dificuldade, isso e aquilo, vai aprender no país que você já vai servir. Se matricula numa escola lá, pelo menos enquanto você está aprendendo inglês, você vai vendo um pouquinho da cultura, já vai se adaptando ao local, já vai vendo o sotaque do povo local, que foi o que aconteceu com a Índia. Eu fui aprender na Índia, aprendi inglês, até porque eu não poderia ir para um outro país, né? Você ouviu aí como foi a minha história? Então, eu fui aprender inglês nessa escola, que é onde foi aberta por um missionário, com essa intenção de abençoar os missionários que chegassem, com questão de documentação, visto, aulas de inglês. E eles colocaram uma professora para mim, que ela era professora de criança de primeiro ano, porque eu não falava inglês. Durante os meus primeiros 3 meses, eu me dediquei a ir na escola de manhã e estudar à tarde, em casa. Eu tive a dificuldade no começo de travar. Eu conversava com a minha professora conforme eu ia aprendendo, mas eu não conversava fora da sala de aula. Durante esse período, eu não conseguia entender. E a primeira frase que eu entendi, sem ninguém me auxiliar, foi: Jesus chorou. Naquele dia, quando eu entendi, 3 meses depois que eu estava aprendendo, porque eu estava com um bloqueio, naquele dia, quando eu entendi a frase Jesus chorou sem auxílio de ninguém, houve uma quebra na minha vida daquele bloqueio e destravou completamente. E daquele momento eu comecei a entender e comecei a falar. E até hoje eu falo inglês, ensino em inglês, ministro a palavra em inglês, participo de qualquer reunião em inglês, indiano, mas entendível. Então, foi assim que foi a minha vida. É uma experiência própria, uma experiência minha, não quer dizer que você vai ser o mesmo.
Então, eu não tive condição de aprender em outro país, eu fui aprender diretamente na Índia e foi um prazer, foi tudo de Deus. Foi tudo de Deus. Glória a Deus por isso. É exatamente, é interessante, quando a gente foi para a África do Sul para aprender inglês, ficamos lá um ano, foi nesse mesmo processo, Eliana, porque eu digo que é necessária essa imersão na língua local para que haja esse destravamento para a pessoa poder aprender a língua, o inglês, né? E o inglês com o inglês você tem acesso ao mundo todo, né? É uma língua realmente muito importante. E eu vejo, pelo menos o tempo que eu estava na Índia, parece que em algumas regiões há assim o governo coloca uma certa dificuldade para o indiano aprender o inglês. Eu não sei, eu imagino o motivo, mas prefiro não falar, né? Mas como é que foi o processo assim também? Aí você já com praticamente 10 anos, né, de Índia, e aí teve aquele processo onde chegou um momento em que Deus estava te dando uma oportunidade de você dar um passo a mais, porque se você olhar no mapa, saindo do Brasil para a Índia, você já está muito longe do Brasil. Mas Deus te mandou um pouquinho mais longe do Brasil, e aí ele tira você da Índia, onde você teve esse processo de aprender alimentação. E eu me lembro, naquele momento que a gente foi lá comer em alguns lugares, você já estava super habituada com a comida indiana, que não é uma comida fácil de se adaptar, principalmente porque todo lugar... eu me lembro que uma vez a gente recebeu um missionário indiano em 2012 na nossa igreja, na igreja que eu era pastor, e a gente levou ele num restaurante, depois do culto, numa lanchonete. E aí eu falei pro dono da lanchonete que precisava de uma pimenta. E trouxe aquela pimenta, né? Ele trouxe uns 3 vidros de pimenta que estava lá guardado no restaurante, ninguém tinha coragem de comer aquilo. E o pastor que estava ali, o pastor indiano, ele experimentou as 3 pimentas e falou, muito fraco, né? Essa coisa da pimenta realmente é uma peculiaridade, acho que da Ásia, né? É uma peculiaridade da Ásia ou mais da Índia mesmo? A pimenta. É uma peculiaridade do continente asiático, né? Só que da Índia tem uma pitada a mais, né? Porque não é só a pimenta, ela tem os condimentos, né? Então, essa mistura de condimentos, que é tudo junto, é que deixa ela fervendo mesmo. Eu amo a culinária indiana. Não tenho problema, nunca tive nenhum problema. Nisso Deus me abençoou muito. Enquanto no Camboja ela é apimentada, adocicada, mas ela não chega a ser como a indiana, mas ela tem aí suas peculiaridades também, né? Então, a questão de culinária para mim ela foi muito. Eu hoje, se eu cozinhar, eu cozinho uma comida indiana em casa do que uma comida cambodiana. Em casa só cozinho 2 tipos de comida, a indiana e a brasileira. A cambodiana eu como na rua quando eu quero, mas ainda não é atrativa para mim como a indiana, né? Então, a questão de comida aí a gente acaba, cada um tem seus gostos, né? Verdade. Mas eu já comi grilo por aqui, já comi gafanhoto, já comi algumas coisas assim, mas... E essa questão, ela é mesmo de cada um, né? Muito bem. E como é que foi, Eliana, esse processo de sair da Índia? Como é que Deus falou com você sobre o Camboja? Como é que foi esse processo, a transição? Nós vamos, mais uma vez, eu vou reforçar aqui que você tem que ouvir a voz de Deus.
tem que estar no centro da vontade de Deus e ter um coração aberto. As pessoas se prendem muito nessa questão, isso é meu. Isso é meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu. Tem pessoas construindo os reinos delas e deixando de construir o reino de Deus, de ser colaborador para o reino de Deus. Porque a Bíblia diz o seguinte, que foi Ele que nos escolheu. Uma vez que Ele nos escolheu, Ele escolhe o lugar que Ele quer nos enviar. Então, no meu processo até 2016, e é muito importante essa informação, que foi em 2016, numa ida minha ao Brasil, é que Deus começou a abrir as portas para que outras igrejas me convidassem a ministrar a palavra. Até 2016 eu não tinha convite. E foi em 2016, no Brasil, que Deus falou para mim que Ele ia iniciar uma nova fase na minha vida. Eu voltei à Índia em 2016. Olha, estamos falando já de 6 anos na Índia. E em 2016, quando eu pisei na Índia, Deus falou para mim, eu vou te dar um lugar onde você vai começar um novo projeto. E nesse lugar, realmente, Deus me mostrou uma outra história. Minha vida é cheia de revelações de Deus, confirmações de Deus. E eu iniciei um projeto de aulas de reforço escolar com crianças de suicídio na Índia, em janeiro de 2017. Eu inaugurei a primeira classe no dia de 14 de janeiro de 2017, com 30 e dia 21 de janeiro de 2017 eu estava orando. Olha só, eu comecei um projeto fazia 7 dias que tinha aberto esse projeto, inaugurado esse projeto, eu estava em casa orando e Deus falou para mim, eu vou te tirar da Índia e vou te levar para o Camboja. O que você faria? Eu simplesmente entendi, Deus não faz as coisas da noite para o dia. Deus não está falando que Ele vai me levar amanhã para o Camboja. Deus está falando que vai me mover do Camboja, da Índia para o Camboja. Quando isso vai acontecer, não sei. Eu continuei seguindo o caminho, fazendo aquilo que Deus tinha me dado para fazer naquele momento. E em 2017 eu tive a oportunidade de vir ao Camboja pela primeira vez. Depois eu retornei ao Brasil. Eu voltei à Índia em 2018, que eu vim para o Camboja tirar um visto para a Índia de 6 meses. Fiquei na Índia, depois fui ao Brasil. Voltei para a Índia em 2018. Em dezembro de 2019, eu vim à Índia, ao Camboja, quer dizer, ficar 30 dias. Eu fiquei 30 dias no Camboja, no meu retorno à Índia. Quando eu cheguei na imigração de Indiana, a Polícia Federal me parou, a Polícia de Imigração me parou, me colocou num espaço e me questionou durante 40 minutos. Quando eu percebi isso, eu falei para Deus, Deus, eu não aguento mais essa pressão deles. Então, o Senhor tem 2 opções para mim nesse momento. Ou o Senhor me manda embora para o Brasil, porque é daqui para o Brasil mesmo, dinheiro para comprar passagem eu não tenho, o Senhor sabe todas as coisas, ou o Senhor me deixa entrar. E o Senhor permitiu que eu entrasse novamente à Índia, mas o atendente da polícia de imigração, me falou o seguinte, eu não entendo o que você está fazendo aqui, então eu vou deixar você entrar por 3 meses, vende tudo o que você tem
vai embora porque nós não te queremos nesse país mais. E eu entendi naquele momento, apesar do estresse, eu entendi que era o sinal de Deus. Veja bem, Deus falou comigo dia 21 de janeiro de 2017. E isso aconteceu no dia 30 de janeiro de 2019. Eu entrei e fiquei mais 3 meses na Índia. Em abril de 2019, eu saí da Índia, mas já sabendo que lá eu não voltaria mais. E já comecei a me preparar para vir aonde eu vim em 2022, porque logo depois nós tivemos a pandemia e tudo mais. Também no meio desse processo aí houve grandes coisas de Deus, milagres de Deus que outra hora eu posso estar contando. E eu cheguei no Camboja no mês de abril de 2022 e estou até hoje aqui para a honra e glória no nome de Jesus. Que bênção. Eliana, quais são os trabalhos que a gente não falou sobre os trabalhos da Índia, mas assim, só destacando o trabalho com as crianças, o trabalho das costureiras, né, o trabalho com os remédios, tudo isso eu vi vocês fazendo e vocês continuam fazendo. A doutora Anurada continua lá, né, trabalhando. Tem aquele outro pastor também que está lá te ajudando no trabalho da Índia, certo? E com relação hoje ao trabalho do Camboja, como é que está indo e os desafios que você tem nesse país, no Camboja, com relação ao ministério? Hoje nós temos aqui no Camboja uma extensão do projeto da Índia. O nosso projeto ele chama Reforce Mais, que é assistência às crianças e suas famílias. Na Índia nós atendemos atualmente 200 crianças, 75 a 200 crianças em aulas de reforço escolar. E nós atendemos 140 mulheres nas aulas de corte e costura. E nós temos o trabalho na Vila de Leprosos, que devido a algumas restrições do governo, esse trabalho nós temos a visita a cada 2 meses, com assistência completa a essa comunidade. Então, o projeto da Índia, ele nasceu lá, e eu trouxe ele para o Camboja, mas ajustado com a realidade do Camboja. O Camboja tem de 17% a 20% da população do Camboja vive abaixo da linha de pobreza. E o Camboja é uma nação de 17, chega a 18 milhões de pessoas hoje. Dessas 18 milhões de pessoas, 6 milhões são crianças. Desses 6 milhões de crianças, 1 milhão e 800 mil estão abaixo de 5 anos. A estatística ela é assustadora. Dentro desse processo, nós vemos as crianças onde a virgindade delas são trocadas por alimentos, de crianças na faixa de 8 a 10 anos. E a situação ela se agrava ainda mais para dentro dos vilarejos. Atualmente nós trabalhamos num vilarejo com pessoas descendentes de vietnamitas. Os cambodianos não se dão muito bem com os vietnamitas, mas devido ao tempo do Khmer Vermelho, né, a época do genocídio do Camboja, então houve essa ruptura, né, esse momento. E hoje nós trabalhando com criança, nós temos só assim, vamos só encurtar aqui, que são muitas informações, e nós já demos muitas informações. Então, hoje, atualmente, nós temos um trabalho evangelístico com criança aos domingos.
aonde nós temos na nossa programação cerca de 110 crianças, aonde hoje eu tenho um pouco mais de liberdade para falar de Jesus Cristo, depois de muito trabalho ali naquele vilarejo. Aí nós estendemos esse projeto com aulas de inglês, que aconteceu tudo esse ano, né? E, aliás, a aula de inglês começou em setembro de 2024. Até setembro de 2024, por um ano, trabalhamos embaixo de uma árvore. Hoje, não, em setembro de 2024, nós alugamos um espaço. E aí, nesse espaço, nós temos a programação evangelística com crianças, que é o nosso domingo, escola dominical, mas nós não usamos esse nome aqui, onde nós atendemos 110 crianças. Temos durante a semana, do período das 4 às 7 da noite, nós atendemos 90 crianças com aulas de inglês e aula de reforço escolar. A aulas de reforço escolar na Índia, ele foi um marco no nosso projeto, que iniciou em julho desse ano, que são aulas de matemática. As crianças vão à escola e os professores, eles, devido ao salário que eles ganham, os professores dão aula de reforço na casa deles. E as crianças vão para a aula de reforço, tem que pagar essas aulas de reforço. Mas na hora de aplicar a prova na escola, os professores aplicam utilizando o que eles mais ensinaram na aula de reforço, para forçar as crianças a irem para a aula de reforço. E aí é o ato da injustiça, né? Porque as crianças que não puderam pagar, elas sofrem. E eu, percebendo isso, eu trouxe para o nosso espaço a aula de reforço, aonde nós estamos hoje atendendo 70 crianças, mas nós queremos chegar ao número de 210 no ano de 2016, porque aí 120, aliás, 140 crianças na lista, de 120 a 140 crianças na lista de espera. Então, as nossas crianças, 80% delas não iam à escola, não tinham acesso à escola, porque seus pais não podem dar esboço escolar, material e calçado. E nós iniciamos esse projeto em 2023, onde uma criança custa R$220 por ano para mantê-la na escola, somente ir da escola. E hoje, nesse ano, nós já chegamos a 122 crianças sendo apoiadas por esse projeto, só nesse projeto, de mandar crianças na escola e manter. Fora isso, né? Fora as aulas de reforço, fora as aulas de inglês e fora a programação dominical. Então, nós esperamos que em 2026 a nossa escola dominical venha a chegar a 200 crianças todos os domingos, para a honra e glória do nome de Jesus. Muitas delas estão tendo experiências com Deus, revelações de Deus, e até o término de 2026, nós queremos os primeiros batismos dos adolescentes, e nós esperamos em Deus, porque os frutos estão surgindo, e é um processo muito vagaroso, não tem que ter pressa mesmo. E eu creio que essas pessoas hoje, se Jesus voltar, essas crianças vão reunir os adolescentes, principalmente, que estão ouvindo de Jesus. Deus seja louvado por isso. E o que você espera aí pro Natal? Vocês sempre, todo ano, vocês preparam aí o kit, um presente. Como é que vai funcionar? Como é que também uma pessoa que queira colaborar com vocês para esses R$220 por ano, por criança, pode fazer para contribuir com o projeto Reforce, seja Camboja, Reforce Índia. Fala para nós aí como é que os amados irmãos poderiam orar e colaborar nesse sentido.
Nós temos várias vertentes do projeto, né? Claro, porque nós temos os trabalhos mensais, mas nós temos esses trabalhos que são as manutenções das crianças na escola. E no mês de novembro, dia 6 de novembro, nós reforçamos a entrega de materiais para elas. No mês de fevereiro, nós damos uniforme, bolsa, materiais e calçados. As crianças recebem 2 uniformes, porque o projeto, como ele chama Reforce Mais, ele não dá 100%, mas esse projeto de escola, ele praticamente mantém a criança mesmo. Então, a criança ela ganha 2 uniformes, 2 pares de sapato, bolsa e todo o material, divididos em etapas durante o ano. Custa R$ 220 por ano. Nós temos a segunda vertente, o segundo braço do projeto, que é o nosso presente de Natal, que já está aí, né, batendo na porta. E esse ano nós vamos abençoar as crianças com garrafinha de água e um kit de guloseima. Nós colocamos apenas o presente para os ofertantes. O almoço, a sobremesa, o refrigerante ou suco, nós separamos das ofertas que já têm entrado mensal, porque nós não queremos pesar para ninguém. Então, nós estamos pedindo uma colaboração de R$ 30, mas nós já estamos quase alcançando, aí já está praticamente feito isso aí. E nós temos as nossas aulas de reforço escolar, que hoje a nossa maior necessidade ela é essa. Você apadrinhar uma criança que ela vai receber aula de matemática, gramática de Camaia, língua local. Ela custa hoje uma aula de reforço R$ 50 por mês para manter uma criança. Então, hoje nós estamos trabalhando nisso para encaixar essas outras crianças que precisam entrar nesse programa. E se você também, de repente, quer contribuir com qualquer uma coisa que Deus colocar no seu coração, fique à vontade, porque esse projeto está crescendo e vão vir mais crianças para a programação de domingo. Então, o nosso custeio vai aumentar no domingo também. É só você entrar em contato ou comigo, ou com o pastor Renato, que está por dentro de tudo que está acontecendo, e contribuir. É o mesmo processo na Índia. Se você oferta para ir para o Camboja, você faz parte do projeto da Índia também, porque você faz parte no geral, né? Então, ele é um contribuinte, todos os contribuintes fazem parte do Reforce Mais. Então, ele faz parte tanto da Índia, mas eu estou ofertando para o Camboja. Não, você faz parte de um pacote. Você pode ofertar você vai ofertar para o Camboja, mas você faz parte também do projeto da Índia, porque nós somos uma família, e nós somos a família Reforce Mais, e nós estamos de braço aberto para te receber nessa família, se assim você quiser. Que bênção, amada. Eliana, quando o assunto é empolgante, é gostoso, passa tão rápido, né? Já passou 1 hora, hein? Me diga uma coisa, você está segura aí onde você está, porque está tendo um conflito entre a Tailândia e o Camboja nesse momento. Só para finalizar o nosso encontro, creio que Deus vai dar outras oportunidades para nós conversarmos. Fala um pouquinho sobre essa situação, porque quando eu estava na Índia, a gente tinha que bater o visto em outro país, fui na Tailândia, e a gente percebe que a Tailândia é um país muito mais rico, mais poderoso do que o Camboja. E eles são vizinhos, né? E a Malásia também por ali. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse conflito aí, se você está segura aonde você está. Por favor. Esse conflito ele teve a primeira fase em julho, acho que é em julho de 2025. Mas e ele se intensificou agora. Agora eles retomaram esses ataques, né? E um acusa o outro, como sempre, em uma guerra, em um conflito.
e houve um momento de paz, mas desde julho até agora nós começamos a viver um momento difícil. Já não se cruza mais do Camboja para a Tailândia de ônibus. Os cambodjanos que trabalharam na Tailândia foram enviados de volta para o Camboja, e o governo cambodjano teve que encaixar esse povo. E recíproco, quem era tailandês, que é bem minoria, porque a potência da Tailândia é bem maior do que o Camboja. E agora, recente, né, há 2 dias atrás, houve um ataque nessa região. Eles estão brigando por um pedaço de terra onde tem 2 templos, que é onde a Tailândia fala que pertence a eles, mas está dentro da demarcação do território cambodjano. E o tailandês fala que foi demarcado errado, que pertence a eles. Mas é muito interessante que, se a gente olhar a história, não é um templo budista, que é da Tailândia e do Camboja, a religião deles. É um templo hinduísta. Puxa vida. Então, ele vem de uma raiz hinduísta, e os 2 países estão lutando por esse espaço, que eles tomaram esse templo dos hindus, falando que é deles, e eles estão brigando por um pedaço de terra por 2 templos. E agora, recentemente, eu estou a 200 quilômetros da onde está acontecendo esse conflito. Algumas pessoas, houve mortes, e agora as pessoas que estão sendo feridas nesse ataque da Tailândia, que tem um poder bélico de guerra bem maior que o Camboja. O Camboja não tem como se defender. Então, estamos trazendo para a cidade, a capital da onde eu estou na cidade de Siem Reap, a capital da província de Siem Reap, e hoje eles deram um alerta, mais de 100 mil pessoas já evacuaram daquela região, e já viajaram mais de 100 quilômetros, estão na metade do caminho, né? E hoje foi feita uma força-tarefa de doação de sangue, porque muitos do exército, soldados do exército cambodjano que foram atingidos, estão sendo trazidos para essa cidade. Então, nós estamos vendo realmente situações desagradáveis, o povo está amedrontado, devido a ter passado pelo processo do Khmer Vermelho, né, que os amedrontou, que massacrou 2,5 milhões de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas. Então, o Camboja é um povo sofrido, e é mais um momento de apreensão por um pedaço de terra onde eles estão brigando há desde 1960. Uhum. Que coisa, né, irmã Eliana? Eliana, realmente é uma inspiração conhecer teu trabalho, esse trabalho tremendo, maravilhoso, que eu tive o privilégio de conhecer em loco na Índia. Eu sempre me lembro, todas as vezes que eu me lembro de você, eu me lembro daquela entrega do gerador para o pastor do interior da Índia, que estava com a esposa e com a filha. Eles ficaram tremendamente entusiasmados naquela ocasião, e você sempre voltada para abençoar a Índia, o Camboja, abençoar o Brasil, porque é um privilégio nós termos pessoas como você trabalhando fora aí, anunciando o evangelho. Sabemos as dificuldades, aqui nós temos toda a facilidade para pregar o evangelho, tem a questão da língua que facilita para nós aqui no Brasil, que é a nossa língua. Podemos muitas vezes pregar nas praças, temos templos aos milhares, como você falou, o Brasil está super evangelizado, né? O que a gente vê às vezes são denominações que dizem, porque a gente ainda não chegou em determinada cidade, mas eu sempre digo o seguinte: se há uma Assembleia de Deus, a Igreja de Cristo já está ali. Se há uma Igreja Batista, a Igreja de Cristo já está ali. Se há uma quadrangular, a Igreja de Cristo já está ali. Eu tenho que procurar lugares onde realmente a igreja não esteja instalada, que precisa ser instalada. E no mundo, a gente que viveu na Índia, você que viveu praticamente 10 anos lá,
e no Camboja, onde você está já há 3 anos praticamente, um pouco mais, a necessidade é premente, é grande, é imensa. E ter pessoas como você anunciando o evangelho em lugares remotos como o Camboja é algo que nos engrandece, nos inspira. E a minha oração é que Deus continue te inspirando, te abençoando, te usando, suprindo as suas necessidades, que o sonho de Deus para a tua vida, para o teu ministério, como tem se realizado até agora, continue se realizando. E Deus te dê muita capacitação, saúde, vigor, força física, mental, espiritual. Estar sozinha, longe da tua pátria, não é fácil, mas você está guerreando aí o bom combate de Cristo, anunciando o evangelho de Cristo, e isso é tremendo, isso é maravilhoso. Eu queria deixar agora alguns minutinhos só para você dar a sua impressão final, dar as suas palavras finais, para que nós estejamos encerrando, e tenho certeza que você, quero agradecer, antes de você dar a palavra final, Eliana, eu quero agradecer a irmã Cláudia, esposa do Markson, pelo apoio que ela tem nos dado. Quero agradecer também ao Márcio e a Liliane. Muito obrigado pela oferta, pela ajuda para esse podcast. Quero agradecer ao próprio Aládio, que tem feito um preço muito especial e tem se colocado à disposição aqui do AC Studio para ser bênção para tanta gente. Quero agradecer também ao Cris e a Danusa, que também tem nos abençoado, a professora Jaqueline, que também tem nos abençoado, escritora do livro A Vitória sobre o Fracasso, e os demais que esporadicamente têm nos ajudado. Esses que eu citei são aqueles que estão ajudando mensalmente. Eu quero agradecer de coração vocês, agradecer a minha família, agradecer a todos. No próximo podcast, semana que vem, nós vamos ter o pastor Flávio, que é um nordestino arretado, né, como o pessoal fala no Nordeste, vai estar aqui dando glória a Deus e aleluia conosco. Então, irmã, já falei demais, né? Mas às vezes é preciso dar algumas informações. Quero passar para você agora para as suas impressões finais. Por favor, querida irmã, se Deus quiser, ano que vem ou futuramente, você possa estar conosco aqui pessoalmente e indo em algumas igrejas aqui de Curitiba e também no estado do Paraná. Suas impressões finais. Eu gostaria de deixar para você uma palavra apenas, bem simples. Mateus 7, né? Que fala que no momento em que ele fala, né, para rogar ao dono da seara para que envie ceifeiros, muitas pessoas gostam desse versículo. Pastores, membros de igrejas estão clamando por isso, mas observe que antes de Jesus falar isso, diz a Bíblia que Jesus ele olhou para o povo, ele olhou para a multidão e ele sentiu grande compaixão. E quando ele sentiu grande compaixão, ele conseguiu observar que ele não poderia cumprir aquela tarefa sozinho. Então, esta é uma... E depois disso, ele ensina aos discípulos. A seara, ela é grande. Os ceifeiros são poucos. Mas rogue ao dono da seara para que envie trabalhadores. Que envie trabalhadores. Mas antes disso, Jesus teve compaixão ao olhar a multidão. Cuidado para você, quando você estiver orando essa palavra, porque se você, primeiro, você tem que olhar e ver se você está tendo um coração que sente compaixão diante da multidão, porque Jesus falou, sentiu compaixão e falou assim, esse povo está como ovelhas sem pastores. Eles estão precisando de orientação. E aí é que Jesus falou, ó, por isso é que você tem que pedir
para que os donos da seara enviem trabalhadores. Ore essa oração a partir do momento que você estiver olhando para o povo e você estiver sentindo compaixão e que você for perceber que você não dá conta mais para tomar conta dessa multidão, desse povo, aí você pode orar e Deus vai enviar. Que Deus vai enviar mais trabalhadores para essa seara. Então, eu gostaria que você ficasse com essa palavra, porque eu sou prova dessa palavra, porque Deus acabou de enviar alguém aqui para me auxiliar nesse trabalho. E eu finalizo com isso. O chamado, ele é teu. Você é o maior retentor do seu chamado. E que Deus, ele te abençoe e te leve aonde ele quer, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Nós estamos felizes e agora encerrando nosso podcast. Agora são mais de 10 da noite, eu creio, lá no Camboja. Vamos orar pelo Camboja, vamos orar pela Tailândia para que cesse os conflitos. Na verdade, em todos esses conflitos que existem no mundo, os que mais sofrem são crianças, são idosos, são pessoas que estão à mercê dos poderosos. E nós temos que orar para que Deus tenha misericórdia, né? Isso é fruto do pecado, do mal que está no coração do homem, do egoísmo. Então vamos orar pelo Camboja, vamos orar pela Índia. Nós estamos muito felizes. Obrigado, querida irmã Eliana, pelo seu tempo tão precioso, por estar conosco, aceitar o nosso convite de participar do podcast IDCast. E amados irmãos, então nós estamos encerrando a programação. Obrigado, Aládio, obrigado a vocês. E mais uma vez, nós temos já 6 episódios gravados. Reparta com as pessoas, mande para as pessoas. Nós temos vários temas: família, missões, parte financeira, igreja, liderança, testemunhos os mais variados nos nossos podcasts. Reparta com as pessoas para que elas sejam abençoadas também. Manda o link para as pessoas. Que Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. Food Truck do Cris, cachorro quente, x-salada simples, lanches artesanais, pão de alho, batatas fritas, milkshake e muito mais. Atendimento de quinta a domingo das 7 às 11h30 da noite. E na sexta e sábado, o atendimento até os 50 minutos da madrugada. Taxa de entrega grátis até 3 km. Atendemos pelo iFood. Peça seu lanche. Rua Eunice Bettine Bartosek, número 901, em frente ao material de construção Itiberê. Fone 996903-186. Você sabia que aprender é a chave para a inclusão e a comunicação verdadeira? No CEPOL, Centro de Ensino de Português e Libras, nós acreditamos no poder da linguagem para aproximar pessoas e transformar realidades. Oferecemos cursos in company, palestras e treinamentos voltados para a formação, capacitação de profissionais e instituições. Realizamos serviços de tradução e interpretação com excelência, promovendo acessibilidade e inclusão em todos os ambientes. Siga-nos no Instagram, @CEPOL Centro de Ensino, e descubra como o conhecimento pode conectar mundos. CEPOL, Centro de Ensino de Português e Libras. Comunicar é incluir. Incluir é transformar. Há histórias que nascem das lágrimas, mas florescem pela fé. Este livro revela que o fracasso não é o fim, é o ponto de partida para quem decide confiar em Deus. Neste livro, Jaqueline Cordeiro nos conduz por lembranças, feridas e recomeços. Uma jornada intensa, humana e profundamente espiritual, mostrando que até das dores mais profundas, Deus escreve vitórias eternas. A vitória sobre o fracasso, porque só Deus pode transformar derrotas em testemunhos. Este podcast foi transmitido e editado por AC Video Produções. AC Video. Uma produtora a serviço de Deus. Lives, edições de vídeos, casamentos, formaturas e videoclipes. Priorize a qualidade nas lives de sua igreja.
e de seu ministério. Na área da tecnologia, as pessoas priorizam a melhor qualidade. Nós estamos há mais de 20 anos no mercado e temos os melhores equipamentos para abençoar o seu ministério, cantor, pregador e a sua igreja. Entre em contato conosco e faça o seu orçamento. A nossa equipe está pronta para lhe atender. WhatsApp 41 99876 6767. AC Vídeo.